Oi, começamos então. Bom dia a todas e todos. Hoje é dia 25 de março de 2023 e nós damos abertura ao terceiro ciclo de encontros virtuais de literaturas africanas, realizado pelo Departamento de Ciências Humanas e Linguagens do Colégio Técnico de Limeira, COTIL Unicamp. Eu sou a professora Rosmari Ribeiro e na coordenação deste encontro estão comigo os professores de História, Dorival Marque e Sandro Dias, aos quais eu agradeço a parceria. Eu registro que este encontro está sendo feito remotamente, já que após as dificuldades do distanciamento imposto pela pandemia da Covid-19, incorporamos as ferramentas digitais em nossas práticas acadêmicas, o que nos possibilita realizar eventos como este, encurtando distâncias e aproximando pessoas com interesses em comum. Eu deixo registrado também o meu carinho e meu muito obrigada à professora Helena Brugioni, docente de literatura comparada, na área de literaturas africanas e estudos pós-coloniais, do Departamento de Teoria Literária e do Programa de Pós-Graduação em Teoria e História Literária da Unicamp, pois foi com ela que iniciamos esse projeto, por meio do qual oferecemos aos nossos alunos oportunidades de refletir sobre os impactos da colonização portuguesa e o valor das literaturas africanas e afrodescendentes para a nossa formação. Para isso, em 2020, tivemos um encontro com a própria professora Helena. Em 2021, tivemos 3 encontros com orientandos dela. Depois, em 2022, mais 2 encontros também com alunos da professora Helena. Esses encontros frutificaram e nos motivaram a participar do programa de internacionalização da Unicamp, o convênio com o Banco Santander, voltada para os seus 2 colégios, o COTIL e o COTUCA, que fica em Campinas, tá, Sandra? O resultado foi positivo. Por meio desse programa, vamos a Portugal para conhecer a Universidade de Lisboa no mês de maio deste ano. Durante 15 dias, visitaremos a Faculdade de Letras e o CESA, Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento, onde compartilharemos nossos estudos sobre a literatura afrodescendente. Nosso projeto envolve diretamente 6 alunas do terceiro ano do curso de enfermagem: Alice, Ana Lívia, Isabelle, Ágata, Yara e Mariângela. E o tema consiste no estudo de obras afrodescendentes, cuja leitura e análise visam discutir o processo de construção da identidade dos estudantes negros do nosso colégio. Dentre as obras do nosso trabalho está o livro O Céu Entre Mundos, e é uma obra afrofuturista da autoria de Sandra Menezes. E é exatamente por isso que convidamos a escritora para o bate-papo de hoje. Sandra, já de início, eu dou-lhe parabéns pela sensibilidade trazida em seu romance, capaz de levar o leitor a pensar numa questão tão cara para a humanidade, bem observada pela professora Silvia Barros. Que mundos são possíveis para as pessoas negras? Estamos todos ansiosos para ouvi-la falar sobre essa questão e outras, sua trajetória literária, o afrofuturismo, as personagens do livro, suas observações e reflexões sobre a sociedade em que vivemos, o papel e o lugar dos negros contados pela história até então e as alternativas para romper esse ciclo. Eu peço, entretanto, mais um minutinho, pois está aqui conosco a professora Márcia Cairala, coordenadora pedagógica do COTIL, a quem eu passo a palavra. Obrigada, Rose. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos, professores. Muito obrigada, Sandra, pela presença. Muito obrigada pelos alunos que dispuseram seu sábado para vir aqui aprender um pouquinho mais, né? É uma novidade para a gente, é um assunto novo, e eu tenho certeza que os alunos que estão aqui nesse momento, na segunda-feira, vão espalhar isso, vão falar como foi bom. E vai ficar gravado, né? Avisem os alunos, avisem os colegas que essa gravação vai ficar disponível e vocês terão a oportunidade de ver de novo, passar para os colegas e discutir. Sandra, muito obrigada, viu? Esse momento é muito importante para o nosso colégio. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar com eles, com vocês.
Nós que agradecemos. E eu passo a palavra para a Rose, que agora vocês vão dar início ao trabalho, tá? Ok, nós vamos combinar só a dinâmica do nosso encontro. Sempre que desejarem falar, é espontâneo, viu, gente? Por favor, acionem a mãozinha que tem aí na sala, né? Para a gente controlar a ordem. E aí eu lembro também que o microfone ele deve ser aberto apenas no momento da fala, para evitar microfonia e tal. Bom, então vamos lá, Sandra Menezes, seja muito bem-vinda ao Colégio Técnico de Limeira. Por favor, pode nos contar um pouco da sua formação acadêmica e da sua trajetória para a escrita literária? Bom, eu sou formada em jornalismo, em comunicação, habilitação jornalismo, e tenho uma pós-graduação em comunicação social. Eu exerci o jornalismo durante muitos anos da minha vida, e chegou um momento em que eu comecei a querer produzir um outro tipo de material textual, digamos assim, porque o jornalismo é algo que você trabalha com fatos, né, com a realidade o tempo todo, e eu, particularmente, passei muito tempo também fazendo assessoria de imprensa, que você fica focado em divulgar determinadas ações, projetos, e tanto na área institucional quanto na área privada, né? Então, você é a pessoa que fica como uma espécie de mediador mesmo, né, entre aquelas propostas e a população que precisa entender, né, do que se trata. Então, eu acho que isso é uma função muito nobre, além de uma outra perspectiva, que é a da denúncia, né, também, de estar ali trabalhando como jornalista a favor do esclarecimento de questões que são de interesse público, né? Mas chegou um momento em que o meu lado artístico começava a me cutucar, né? Então, a mexer comigo e vamos, sabe assim, então eu comecei a pensar no que realmente, como é que eu iria exercitar, né, tudo aquilo que eu já tinha aprendido com o jornalismo, que é a formatação de texto, você tem que ter um bom português, você tem que estar com a gramática atualizada, né? E é uma habilidade, realmente, né, que nem todo mundo tem, de dominar a escrita, né? E eu digo isso assim, sem, como se diz, sem nada pedante ou nada exibicionista, digamos assim, né? E também é uma questão de gosto, você tem que gostar de escrever, você tem que ter um impulso para escrever, né? E aí, em paralelo ao jornalismo, ainda exercendo jornalismo, eu comecei a escrever alguns contos, a colocar no computador algumas ideias que eram mais para crônica também, porque a crônica, na minha vida, ela serviu como uma espécie de ponte para o romance, a literatura, porque ela proporcionou justamente essa passagem, né? Porque a crônica você trabalha também a partir de um determinado fato, só que você já vai ficcionando alguma coisa ali, você já vai colocando, já vai dando um passo além de puramente narrar, né, um acontecimento. Então, você já vai se colocando e ainda não chegando dentro do que seria uma narrativa de uma história, realmente, uma história que você cria, que você inventa, né? E aí eu percebi que era realmente um caminho e que eu iria me aposentar do jornalismo, e eu pensei, não, agora é a hora que eu vou ter tempo, né? Tempo para me dedicar a esse lado, e aí eu comecei a participar de alguns concursos para entrar
em antologias, o meu trabalho de contos, e eu consegui, em 2018, eu entrei nessa coletânea aqui, que se chama Negras Crônicas. Foi editado pela Vilardo, e é um livro que tem 35 escritoras negras falando no formato crônica sobre acontecimentos ou sentimentos ou, enfim, episódios da vida, da sua própria vida, que estão relacionados com a negritude ou com o racismo, enfim. E esse livro, no ano passado, ele foi premiado aqui pela ALERJ, aqui do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa, o Prêmio Eloneida Student, como um conjunto, né, um dos primeiros conjuntos de escritoras negras colocando, né, as suas questões ali no papel. Depois dele, eu participei de um outro, que é esse aqui, de uma editora de São Paulo, que é a editora Oralituras, e que tem também escritoras de todo o Brasil, com histórias em primeira pessoa, que é o nome do livro é Escritas Femininas em Primeira Pessoa. E esse livro, esse concurso, ele me abriu uma possibilidade que eu resolvi arriscar. Era na primeira pessoa, era para serem histórias próprias, verdadeiras ou autoficcionadas, mas eu resolvi fazer uma primeira pessoa de um personagem que não tinha nada a ver comigo e que eu resolvi arriscar. Mandei uma história em primeira pessoa de uma mulher que viveu no século XVIII na África, e é uma história que já tem um pouco de fantasia também, de realismo fantástico. Então, ela foi aceita, entrou nesse livro, se chama O Giro de Adisa. E aí eu percebi que eu podia caminhar por aí, porque havia um entendimento, havia uma receptividade para essa linha de trabalho, que eu sempre gostei muito de ficção científica. Eu fui uma menina que assistia muito seriados na TV, numa época em que, assim, quem tem mais de 50 aqui deve talvez ter conhecido alguns deles, né? Túnel do Tempo, Perdidos no Espaço, Jornada nas Estrelas, a versão original. Então, assim, eu tinha um fascínio por isso, pelo espaço, pelas coisas que tinham a ver com extraterrestres, enfim, o cosmos, né? Mas tinha aquela questão: onde estão as pessoas pretas nessas histórias? Não estavam em lugar nenhum. No Jornada nas Estrelas tinha aquela comandante lá, a Uhura, que era interpretada pela Nicole Nichols, e que até hoje é uma atriz pioneira dentro do gênero, né, do audiovisual de ficção científica negra, mas ela não tinha muita história, ela ficava ali como uma das oficiais ali na nave, e, enfim, tinham outras espécies, inclusive, né? Tinham oficiais com cara de jacaré, enfim, de outros planetas, né? Com outras formas, mas negros realmente só tinha Nicole. Então, isso era uma coisa também que eu ia notando, né? Mas eu ia notando só intuitivamente, eu não tinha assim um letramento racial ou uma informação mais embasada teoricamente para entender o processo todo que levava aos criadores de ficção científica só colocarem pessoas brancas, né? A ficção científica eurocentrada, ela tem um braço também com alguma ideologia enfim, da supremacia branca e de que, enfim, toda aquela história do aniquilamento de outros povos, né, em favor dos povos brancos. Então, os criadores já trabalhavam suas histórias
partindo dessa exclusão, né? E aí, enfim, quando eu comecei a escrever, depois que eu percebi que eu podia escrever ficção científica, aí eu comecei a criar os personagens negros para as minhas histórias, a partir colocar os protagonistas negros que eram os protagonistas que eu gostaria de ter visto durante toda a minha vida e com os quais eu me identificaria em vários aspectos, né? Não só a questão do fenótipo, mas também as questões culturais, né? As questões religiosas, todo um arcabouço que tem a ver com a nossa origem, né? A nossa origem africana, e depois nossa continuação nas diásporas, né? Na diáspora brasileira, diáspora americana, mas somos todos nós, pessoas negras, frutos de uma raiz africana. Então, eu quis fazer essa espécie de retomada e comecei a pesquisar, porque o escritor afrofuturista, quando ele começa a trabalhar, ele tem que incluir necessariamente uma pesquisa profunda sobre as coisas que ele não aprendeu. A gente não teve na escola informações do antes do período da escravidão e o que nós somos, de onde nós viemos e o que a gente tem de tesouros históricos, né, que constituem a personalidade de um povo, a autoestima de um povo. Tudo isso a gente não teve, não nos foi dado nas diásporas. Então, a gente sempre viveu estudando e recebendo uma didática, uma pedagogia e uma história que se aprofunda nos povos eurocentrados, né? Tanto na filosofia, quanto, enfim, comportamento, descobertas, grandes descobertas, todas essas coisas a gente aprendeu sempre associando a figura branca. E onde nós estávamos, né? Durante todo esse tempo? E antes da Era Comum, antes de Cristo, onde nós estávamos? Então, esse é um trabalho que a gente, quando está escrevendo afrofuturismo, a gente precisa se jogar, se lançar dentro disso, dessa pesquisa profunda, para a gente poder criar as nossas histórias dentro da premissa do que é o afrofuturismo, né? Da premissa principal. Né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, eu escrevo também outras coisas, eu não escrevo só ficção científica, eu escrevo também cotidianos sobre o cotidiano, e eu continuo participando de algumas antologias quando me chamam, quando me vem uma ideia, ou quando eu sou provocada por alguma coisa que me interesse muito, como, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, uma escritora maravilhosa que o Brasil começou a conhecer realmente há pouco tempo, mas é um trabalho que já circula pelo mundo há muito tempo. O livro dela, Quarto de Despejo, é objeto de estudo e de pesquisa em universidades nos Estados Unidos e em mais 13 países na Europa. O livro já teve muitas traduções. E, então, assim, é uma escritora brasileira que a gente tem muito orgulho e que tem uma história que parte de uma existência de privações, de muita tristeza, de ter vivido numa favela, em comunidade, em condições subhumanas, mas que, ainda assim, tem um trabalho primoroso de autoficção. E, então, ela foi homenageada pela FLUP, né, a Feira Literária das Comunidades aqui no Rio de Janeiro, e eles fizeram esse livro aqui, chamado Carolinas, que é bem grosso,
Esse aqui carrega 180 escritoras que participaram de oficinas de criação literária com coordenadores já reconhecidos dentro do meio, né? Eliana Alves Cruz, o Itamar, gente, o autor do Torto Arado. E, assim, são pessoas que também cederam um pouco do seu tempo para trabalhar esse aspecto do fortalecimento da negritude, né? Das nossas histórias, das nossas vivências. E esse livro, Carolina, é uma espécie é um tema e o tema é dividido em vários aspectos e então cada escritora se colocou dentro de uma perspectiva que tem a ver com Carolina, que tem um trabalho muito vasto. Então, participei também, mas o meu conto também tem uma pitadinha de algo que sai um pouquinho da realidade, porque eu percebo que é o que eu quero fazer. São universos que eu quero trilhar, que eu não quero negar que é necessário a gente falar da nossa realidade negra, do quanto a gente ainda tem a dizer sobre isso e o quanto ainda não foi suficiente tudo o que tem sido escrito, dito, falado, mas eu também quero atuar numa outra linha de literatura, onde nós também não estamos ainda em número suficiente, que é a do entretenimento, a da ficção científica, da fantasia, que é onde também esses personagens não apareciam, e onde esses autores negros não costumam entrar, porque a realidade ela nos toma tanto tempo, ela nos consome tanto, que até o direito à imaginação, a gente, às vezes, tem a sensação de que não é nosso, porque a gente precisa colocar o nosso tempo, o nosso esforço, tudo que a gente aprendeu, toda a nossa habilidade literária, para falar da nossa realidade, para fazer reivindicações, para mostrar às pessoas o quanto o racismo é um elemento radioativo dentro da sociedade, porque, enfim, ele penetra em todas as estruturas, né? E, na verdade, ele só existe por causa disso, porque há uma espécie de pacto estrutural, né? E, então, de minha parte, eu penso, eu preciso também fazer um trabalho assim, mas eu vou fazer ocupando uma área que está vaga, que está lá também aberta e que é necessário a gente também se expressar dentro dela. E colocar também as nossas habilidades no campo da imaginação, além trabalhando junto e correndo ali em paralelo, não sei se é em paralelo, mas correndo junto com as pessoas, os escritores que estão se debruçando a trabalhos acadêmicos, enfim, fazendo análises comportamentais, sociológicas, né, sobre a organização da nossa sociedade, que inclui o racismo. Mas eu pensei, já tem tanta gente fazendo isso e tão bem, né? Eu pretendo realmente continuar me aprofundando nesse trabalho, que é o do afrofuturismo, ou, se não necessariamente o afrofuturismo, mas uma realidade fantástica, algo que eu gosto de explorar. É o Itamar Vieira Júnior, lembrei agora, o autor do Torto Arado. Sandra, dá uma licencinha, você trouxe, a sua fala, ela é muito significativa, exatamente para a ideia que motiva o nosso trabalho aqui com a literatura, porque quando você declara que aos negros tanta coisa envolvendo o tema, e parece que o direito à imaginação é negado, isso é muito significativo, né?
Essa discussão é muito importante, porque é por meio dessa reflexão que a gente pode favorecer aos alunos construírem e fortalecerem a própria identidade. É isso que eu penso. É essa a minha bandeira no meu trabalho. Eu não vou ficar falando, eu vou passar a palavra para o meu colega, o Sandro, né? E, enfim, os alunos também. A gente teve aqui, ó, a fala o depoimento de uma aluna, a Caroline. Ela colocou sobre a exclusão social, o momento que você abordou. A exclusão social era e ainda é bem nítida em certos contextos. E sobre o quarto de despejo, ela também comentou que o livro é maravilhoso. A gente trabalhou em aula também, então a gente está articulado, né, com o que tem que ser trabalhado. Então, estamos desenvolvendo. Eu agora, esse ano, estou trazendo uma autora que é a Maria Firmina dos Reis, uma autora do final do século XIX que também passou batido, e agora eu estou incluindo, né? Mas vamos lá. A primeira romancista que faz uma abordagem sobre abolição, escravidão, né? Que reflete sobre isso e teve a coragem de escrever naquele momento crucial ali, né? Deu voz mesmo aos negros, né? Muito legal. Sandro, você quer colocar, por favor, alguma questão? Ok, obrigado. Bom dia a todas e a todos. Sandra Menezes, muito obrigado por sua participação aqui conosco. É uma honra recebê-la nesse espaço. Eu fiquei muito empolgado com o teu livro, né? Você falava sobre a necessidade de formação, né? De um letramento racial que nós não temos, não tivemos, e que agora estamos tentando recuperar essa nossa deficiência, eu diria, da nossa formação, né? Então, todos aqui estamos a aprender, né? Professores, estudantes, e o teu livro, né? Eu faço questão de mostrar aqui a capa dele, né? O Céu Entre Mundos. Eu tenho certeza que ele é uma excelente entrada, não só para o gênero, mas pelas inúmeras referências que ele nos traz, e a vontade que a gente acaba tendo de pesquisar cada um desses temas, né? Eu comecei a fazer aqui uma espécie de índice remissivo da tua obra, e aí, lá pelas tantas, eu desisti, porque são tantas os conceitos, né, os assuntos, mas eu queria aproveitar o que você acabou de dizer, né, narrando a sua dificuldade de enxergar a negritude na ficção científica, por exemplo, né? Então, eu estava tentando aqui me lembrar, quando a gente lembra da nossa infância, da nossa juventude, né, em relação a este assunto, a ficção científica, a gente vai lembrar logo dos Jetsons, por exemplo, né? Ou de filmes como Blade Runner, Exterminador do Futuro, enfim, em que as personagens negras são solitárias ou até inexistentes. No caso dos Jetsons, absolutamente inexistentes. E aí... Só uma parte, eu não diria inexistente, porque os Jetsons, eles têm uma empregada que é um robô, mas a tonalidade desse robô é negra. Muito bem lembrado, é verdade. Trata-se de um robô, né? E aí isso nos faz pensar também a serviço de quem a tecnologia está, né? Quando a gente pensa nos mecanismos de identificação facial, né? Como que isso opera na nossa sociedade e que futuro teremos com base na aplicação dessa mesma tecnologia, né? Desviando um pouco da minha pergunta, que ainda farei, sobre esse assunto, você tem um cuidado de a todo momento nos lembrar que a tecnologia, mais do que instrumentos, né, é necessário uma ética da tecnologia, né? Então, às vezes nós esquecemos, a palavra tecnologia é mais ou menos pensar a técnica, né? Então, existe um pensar, existe uma ética que deveria, em tese, ser aplicada aos usos da tecnologia. Muito bem, mas todas essas referências da nossa infância, da nossa juventude, nega, né, a existência, a participação, o protagonismo negro. Muito bem. E eu estou entendendo o afrofuturismo, né, com esse gênero que também para mim é novo, como a possibilidade
de fazer, sim, parte desse futuro. Ou seja, se todas as referências que nós temos, ou massivamente, a maioria delas, apontam para um futuro, né, um futurismo, uma tecnologia branca, né, eurocentrada, é como se, então, fosse negado esse futuro aos negros, por exemplo, né? Não só aos negros, você também coloca uma personagem que é o Julião, né, que é uma referência aos povos originários. Então, na realidade, eu estou entendendo que a todos aqueles que são, né, continuamente excluídos da vida, né, da vida como merece ser vivida. Uhum. Então, a gente poderia dizer que, na realidade, o afrofuturismo, o que é muito interessante, alicerçado, de um lado, na questão da ancestralidade, onde também há tecnologias que são desconhecidas, que se perderam, né? Mas também apontando para um futuro tecnológico, de uma tecnologia mais humanizada, né? Seria o afrofuturismo também um gênero de resistência, como bem colocou em seu prefácio, a Silvia Barros. Isso, a Silvia Barros, né, quando ela fala tempo de criar novos mundos, né, essa utopia não no sentido de um não lugar, que não existe e não pode existir, mas utopia no sentido da praxis, né, do vir a ser, daquilo que almejamos, né. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, sobre essa literatura de resistência, né, que parece ser o caso do afrofuturismo. Quer dizer, não se trata apenas de ficção científica, mas um componente que coloque a negritude em pauta, finalmente. Sim, você tem toda a razão. E, assim, o afrofuturismo é realmente um gênero que, para a gente, também é novo. Porque, quando eu comecei a escrever O Céu Entre Mundos, eu ainda não tinha uma consciência, eu não conhecia, teoricamente, as premissas do afrofuturismo, digamos assim. Então, é algo que está dentro da gente também, da gente que eu digo, criadores negros, quase que intuitivamente, né? Ele vem e esse termo, inclusive, ele foi criado por uma pessoa branca. Ele é um produtor cultural americano chamado Mark Derry. No início dos anos 90, ele estava escrevendo, colocando um panorama assim, crítico sobre literatura americana, e aí ele se deparou com alguns escritores negros de ficção científica, como a Octavia Butler, Samuel Delany, e aí ele começou a perceber que não havia assim, uma divulgação maior em torno desses nomes, que já produziam ficção científica e eram pessoas negras. E então ele resolveu reunir essas pessoas e, dentro de uma entrevista que ele foi fazendo, ele mesmo cunhou o termo. Ele falou, então, o que vocês fazem é um futurismo negro, então a gente pode chamar de afrofuturismo. E aí ficou assim. Mas, na verdade, ele não criou o afrofuturismo, como tem gente que pensa que ele fez isso. Não, ele cunhou, ele foi a pessoa que deu esse nome, e era um nome fácil de gravar e tal, e começou a ser mais assim popularizado, e aí as pessoas começaram a analisar essas produções e começaram a perceber que foram também determinados ou nomeados o que seriam os pilares, né? Então, o que é preciso para uma obra realmente ser considerada afrofuturista? Por que uma pessoa branca não pode fazer afrofuturismo? Porque o afrofuturismo ele tem como uma de suas premissas a autoria negra. Então, eu posso escrever sobre futuro, como qualquer um de vocês, mas sobre afrofuturismo, dentre nós aqui, nós 5, só eu posso realmente dizer que sou afrofuturista. Porque ele parte de uma perspectiva de uma agência africana. Então, e das diásporas, né? Vamos incluir as diásporas. E porque você
tem uma espécie de compromisso político mesmo. Quando você fala em resistência, é verdade. O criador afrofuturista, ele tem um compromisso de projetar a figura negra no futuro de uma forma que ninguém faz, ou pelo menos que ninguém observa nos detalhes o quanto essa figura tem que ser projetada de uma forma humanizada. Ela não pode ser uma projeção como o que se faz normalmente quando você reúne, por exemplo, as emissoras têm um compromisso de colocar X% de pessoas negras no ar. Então, o que elas fazem? Elas usam produtos que elas já têm, que são focados na época da escravização, e aí elas colocam aquelas séries, aquela coisa toda, que são as pessoas sendo chicoteadas, desumanizadas, estupradas, maltratadas, enfim, que ferem profundamente a nossa existência. Não que isso não tivesse acontecido também com pessoas brancas, mas cadê as outras formas de existência das pessoas negras? Né? Cadê as pessoas negras bem-sucedidas, de classe média, apenas vivendo e não expondo, sendo objeto de exploração de uma situação de desumanidade, de sofrimento, de dor? Então, o compromisso do criador afrofuturista, ele tem a ver com resistência, porque ele tem que se atentar a isso, a não só projetar a pessoa negra no futuro, mas projetar essa pessoa negra num ambiente em que ela esteja numa situação, no mínimo, humanizada. Se for bem-sucedida, melhor ainda, porque é como nos é negado isso. Né? Não vou dizer que nos últimos tempos isso não está melhorando, está, mas é muito na base da fiscalização do Ministério Público, é muito na base de um trabalho que tem sido feito, não só já há muitos anos pelo movimento negro, né, lá atrás, nos anos 70, até nos anos 30, que começou o movimento político com a Frente Negra Brasileira nos anos 30. E aí esse trabalho todo veio se desenvolvendo, veio crescendo, são anos e anos de luta, digamos assim, até que chegou um momento em que a gente colocaram no ar uma novela que se passava na Bahia e não tinha um personagem negro. Então, aí já é muito, né, já é muita negação mesmo, né? Então, houve uma denúncia ao Ministério Público sobre isso e foi acatada. Então, há hoje em dia uma fiscalização sobre as emissoras para que não só exista a colocação, as pessoas negras sejam escaladas dentro dos elencos, mas também que essas pessoas apareçam de uma forma digna, de uma forma que não seja associada a essa questão da subalternidade apenas. Então, o que acontece? A gente, quando está fazendo o afrofuturismo, quer dizer, um dos pilares é esse, tem que ter autoria negra. O outro, um outro é você trabalhar com tecnologia. Por quê? Porque a gente também precisa ser inserido nesse segmento da tecnologia, e não só com essa ameaça do racismo algoritmo, como você estava colocando, né? Que é essa questão do reconhecimento facial, que, sabe, é muito difícil eles confundirem duas pessoas brancas, mas duas pessoas negras, dentro de quem criou digamos assim, a programação para essas máquinas funcionarem. Essas pessoas que criaram também partiram de premissas que estão introjetadas, que a gente vive num país com um racismo estrutural. Então, você já nasce racista.
entendeu? É uma coisa meio assim, embora a gente diga, não, a criança não nasce racista, né? Mas ela vai aprendendo a ser racista, porque o universo, a formação, o funcionamento da nossa sociedade é assim. Então, ela vê que na casa dela tem uma empregada negra, tem um jardineiro negro, tem um motorista negro, e aí, sabe, aí assim ela chega na professora, que é negra, e ela acha que pode tratar mal, porque a professora é negra, ela acha que pode oferecer um bombril de presente para a professora. Então, assim, são camadas e camadas e camadas. A gente tem que entrar também dentro da programação tecnológica, de todos esses avanços que são inevitáveis, eles estão aí, não vai ter retrocesso, vai continuar acontecendo. Agora, é aquilo, é preciso que exista sempre um olhar de questionamento. Será que isso aqui está funcionando como tem que funcionar, ou está funcionando apenas como um instrumento aprimorado, moderno, de fazer com que essa estrutura continue acontecendo, né, a favor do racismo e, enfim, do perfilamento racial, que é essa questão que está se falando muito agora, né, que, enfim, a gente já conhece isso há muito tempo, mas está se falando agora muito sobre essa atuação da área de segurança, né, de sempre, primeiro, avançar sobre uma pessoa negra, né, um rapaz negro de mochila e boné é abordado de uma maneira completamente diferente que um rapaz branco de mochila e boné. Então, isso é uma questão que está sendo também muito levantada a partir de estatísticas que estão aí, né, de mortes, sabe, enfim, a cada 20 minutos, não sei quantas pessoas negras são mortas e puramente por serem negras, né? Então, assim, e é um momento crucial, porque a tecnologia ela está avançando de uma forma muito rápida, né? E a gente, como afrofuturista, tem que correr também para nos incluir nisso, não só na prática real, né, que é a questão mesmo dos TIs, das pessoas que trabalham com isso, quanto no campo imaginário, que é para a gente não permitir mais que nos excluam, né? Então, assim, se existe uma história brasileira com uma astronauta, escrito por uma mulher brasileira negra, com uma astronauta que nasceu em outro planeta, mas que tem ancestrais africanos e está como comandante dentro dessa nave, isso já é uma maneira da gente se projetar como uma posição positiva, né? Pô, legal. Tem também um indígena, ótimo, né? Enfim, esses espaços precisam ser ocupados, nem que seja no imaginário, que por enquanto é o que a gente pode fazer, nós como artistas, criadores, né? Porque a área onde a gente atua é essa, e a nossa forma de trabalhar a resistência também, né? É isso, você tem toda a razão. E o afrofuturismo é essa coisa da agência africana, da tecnologia, da autoria negra e do protagonismo negro. Não pode existir história afrofuturista sem um protagonista negro. Podem existir outras pessoas brancas em outras situações, mas os primeiros planos de visibilidade, de protagonismo real, tem que ser negro. Então, são basicamente essas as premissas. Mas nós estamos aprendendo muita coisa, porque aquilo que eu estava comentando, a gente também não sabe de quase nada. Então, a gente tem que mergulhar e a gente tem que ir trabalhando assim, por faixas. Eu quero falar sobre o Egito Antigo. Então, entendeu? Eu vou lá, vou estudar, vou ver o que é. Aí eu vou ter que ter acesso aos filósofos africanos, aos historiadores africanos, porque não é a mesma coisa que os historiadores eurocentrados, até porque eles partem de que o conhecimento é Grécia, é a partir da Grécia, e, na verdade, a gente vai descobrir que não é.
Então, que antes disso, antes do Aristóteles, do sei lá quem, ir lá no Egito para estudar, a gente já tinha outras coisas acontecendo lá. Né? O Egito já existia, sei lá, 4.000 anos antes, e era uma sociedade que funcionava e que, enfim, né? Então, assim, a gente vai se jogando, estudando, aprendendo e checando, porque também a gente é sujeito a erros, sabe? Constantemente eu faço revisões no meu livro, a próxima edição já vai sair com algumas questões revisadas. Eu ainda uso a palavra índio, por exemplo, que não se deve mais usar, tribo, sabe? Sandra, Fala, olha, Sandra. eu já passo para o Sandro. Tem uma aluna que levantou a mão, vou passar para ela, mas eu quero também comentar. Tem muita coisa que você falou, é muito rico, tudo isso que você nos trouxe. Tem um ponto que tem relação direta com uma realidade que nós vivemos agora no colégio, que foi a implantação das cotas. Então, é um colégio que antes era majoritariamente é, ocupado por alunos de uma elite marcadamente branca, né? Com a colocação, a introdução das cotas, esse contorno já se mudou, né? Mas a gente ainda precisa construir a confiança nos nossos alunos negros e negras para acreditarem que eles estão ocupando um lugar que, sim, de fato é deles. O fato de eles terem entrado via cotas não pode desmerecê-los, né? Essa é uma construção diária, constante, e a gente tem que, no dia a dia, implantar, né? Na nossa consciência, desconstruir aquele conceito da meritocracia, simplesmente. Isso é uma coisa que a gente está fazendo. Uma outra coisa é sobre, agora, essa parte mais do como o seu trabalho é feito baseado em estudo, em pesquisa, né? Então, para os alunos que estão aqui no processo de formação, né, como é importante seu depoimento para demonstrar, né, para validar aquilo que a gente já ensina na sala de aula, né, sobre os conceitos, de onde eles vêm, como devem ser aprofundados com base em estudo, em pesquisa, e que também para nós, muitas vezes, a gente tem que buscar outras fontes, né, não aquelas com que aprendemos ao longo do tempo, centrada em apenas um contar, né? Precisamos encontrar outros falares. Muito obrigada, porque, olha, foi muito importante isso. Mas eu vou passar a fala para a Alice, que pediu a palavra, é uma aluna. Vamos lá, Alice. Oi, dá para me ouvir? Oi, Sandra, meu nome é Alice e eu também faço parte do grupo... Não dá para ouvir, Alice. Está um pouquinho baixo, Alice. Vou tirar o meu áudio aqui um pouquinho para... Dá para me ouvir melhor assim? Okay. Agora ficou ótimo. Eu faço parte do grupo de internacionalização e eu vou com a Rose junto com as outras meninas para Portugal. E eu já tinha um contato com o afrofuturismo, foi um privilégio. Pelo acesso à internet, eu consegui ver e acessar livros e possibilidades, imagens, tudo isso. Eu vou fazer um relato, né, que foi realmente um alívio ler o seu livro. Foi imaginar um planeta, uma situação, uma realidade em que nem tudo é sofrimento, nem tudo é aquele negócio pesado assim, sabe? Que você tá o tempo todo pensando onde que vai vir a próxima pancada, onde que você vai ser desmerecida, onde que você vai ter que trabalhar, sei lá, quantas vezes mais para poder adentrar dentro de um lugar e se fazer merecedora daquilo. E principalmente perceber o quão harmonioso a gente pode se ver. E sem toda a destruição, exploração, dor, que é um traço que eu vejo dentro do personagem Saburi, com valores bastante capitalistas dentro do planeta, que é o que está destruindo o nosso, toda essa exploração, a devastação,
e a desumanização das pessoas a favor de um bem material. E eu queria saber qual foi o intuito da sua escrita, qual foi o intuito de publicar o seu livro. Se foi essa identificação, esse respiro de pensar outros futuros e possibilidades que não sejam aquela degradação constante e contínua. É isso também, né, Alice? E tem uma outra coisa também que eu digo que eu aprendi na marra, digamos assim, na força do sofrimento e das experiências que a gente tem no mercado de trabalho, na escola, e que a gente só tem conforto realmente quando a gente está dentro de casa, com a nossa família, né? Porque a gente vive numa sociedade em que você, como pessoa negra, é atingida realmente o tempo todo, a partir do momento que você bota o pé para fora de casa, ou até mesmo na sua casa, quando vem uma pessoa te atender, um técnico de telefonia, ou qualquer pessoa branca que vem atender você, ele já pergunta se a dona da casa está. Então, assim, você começa a sofrer esse tipo de racismo em tantas camadas, né? Tem o micro-racismo, o racismo recreativo, o racismo explícito, o racismo subentendido num olhar, o racismo, enfim, de várias maneiras, inclusive esse que veio também junto com a questão das cotas, de que, sabe, você está ocupando um espaço que deveria ser seu, desde sempre, mas é como se você estivesse invadindo um espaço de alguém que se acha superior a você, e que, a ponto de você ter que você mesma, em algum momento, fugir do mesmo raciocínio, de que, sabe, se eu entrar por cotas, é porque provavelmente eu não tenho a mesma capacidade que outras pessoas, porque é tão cruel essa linha de pensamento que veio nessa discussão das cotas, que atingiu muitas pessoas negras nesse lugar, que é também uma maneira de machucar, de maltratar e de tentar aniquilar e tirar de você a sua segurança, da sua capacidade, né? Então, nós somos pessoas que temos que viver escapando desses foguetinhos, né? Dessas coisas que vêm toda hora assim, em torno da gente, a gente vai. O que a gente tem que fazer é exatamente isso: é ir tirando do nosso campo de energético, né? Para a gente não se tornar essas pessoas que a gente vê, geração após geração, extremamente sensibilizadas, inseguras, porque é aquilo que você falou, a gente tem sempre que fazer muito mais que os outros para poder, né, provar para os outros e às vezes até para a gente mesmo, porque se a questão é estrutural e ela é estruturante, ela nos atinge também. Né? Nós vivemos dentro dessa... Exatamente. É isso aí, Silvia Andrade. Nós vivemos dentro de um sistema que o tempo todo nos ataca e que fica dizendo para a gente as coisas que a gente sabe que não é verdade, mas está dizendo o tempo todo, a gente fica também se questionando. Então, o que a gente tem que aprender é justamente isso, a não se deixar influenciar e se sugestionar por essa ideia construída e pactuada dentro da sociedade que atinge as pessoas desde o início da sua vida, essa ideia já formada do que nós somos, nós negros, né? E o quanto isso é prejudicial à própria sociedade, porque, como o professor Sandro estava dizendo, essa parte, por exemplo, da educação, da história da África e das nossas origens, no momento em que isso é retirado de nós, isso atinge não só as pessoas negras, mas as pessoas brancas também. Porque uma pessoa branca, ela não pode dizer, uma pessoa branca brasileira,
que ela é realmente culta se ela não tiver aprendido alguma coisa sobre um povo que é um dos pilares de formação da nossa sociedade. Não é uma colaboração. Outro dia eu estava num debate e a Eliana Alves falou, não, colaboração é quando a festa já está pronta e você chega com um prato de coxinha. Né? Isso é colaboração, mas não é. Nós somos formadores. Né? Até porque, quando o povo europeu chegou aqui, muita coisa já tinha sido feita pelo povo africano. Muita coisa. Claro que, sabe, a gente não vai negar todo um trabalho também que veio com os imigrantes europeus, né? Mas já sobre estruturas, trabalhando já sobre estruturas que foram montadas, estruturas básicas, estradas de ferro, uma série de outras coisas que, enfim, já estavam prontas. Quem fez? Ninguém? Né? Caiu de onde isso? Caiu do céu? Não, caiu do trabalho dos escravizados. Então, assim, nós somos formadores, e não só para esses trabalhos básicos, mas também em outras coisas, a metalurgia. Quando você passa nas casas ou nos prédios que tem gradeados e que tem aquele desenho assim, ó, que todo mundo conhece, que é aquele contorninho que acaba no outro contorninho menor embaixo, aquilo é um dos símbolos da nação adicra, que os escravizados, trabalhando com metalurgia, colocavam aquilo e faziam aquilo para que ficasse marcado o trabalho artístico que eles faziam já em África. Então, você vê, e quem sabe disso? Quase ninguém. Você olha, você anda na rua, você vê, mas você fala, que legal, né? Fizeram aquilo ali, é colonial. E não é. Então, é assim, e a gente tem que ser também, porque agora eu vou chegar na resposta do que você perguntou, né? Por que eu resolvi, né? Se era para escapar disso também? Sim, porque eu acho que a gente também tem que desenvolver um mecanismo de esperteza, que é quando você só fala naquilo ali, você começa a reafirmar aquilo na cabeça das pessoas. Então, é por isso que eu falei, é muito importante uma produção de olhares da realidade, de pessoas que, para escreverem, descreverem e fazerem análise dessa realidade, sofrem muito, porque você está falando de você mesmo e da sua dor, né, e de como isso acontece na prática. Então, isso é de uma coragem muito grande, mas a gente também tem que criar uma outra estrutura de produção que nos leve também para um outro tipo de sentimento. O entretenimento, a poesia, enfim, um trabalho também, como tem muita gente no afrofuturismo com música, com design, isso é uma forma de você colocar o seu poder criativo também em pauta, e que as pessoas conheçam também, e que isso também nos fortaleça, toda a nossa comunidade, toda o nosso povo vivendo na diáspora tem direito a se ver também de formas diferentes, a se ver como personagens alegres, felizes, e, sabe, enfim, fazendo coisas que todo mundo quer fazer, né? E não só ali no tronco, na chibata, né? Que isso ninguém aguenta. E as crianças não merecem ficar vendo isso. As nossas crianças não merecem crescer com essas imagens de controle. Tem uma pesquisadora americana, a Patricia Hill Collins, que tem um trabalho em cima disso, de imagens de controle, né? Como a sociedade se vale dessas imagens para manter esse racismo estrutural que o Silvio Almeida fala tão bem aí no livro dele, que tem que existir esse pacto. Se todas as áreas não estiverem pactuadas, como é que esse racismo vai continuar sobrevivendo?
E então é assim, a gente tem que ficar achando espaços para escapar. Eu achei um espaço para escapar e é onde eu quero continuar produzindo, que sabe, e reverenciando muito as pessoas que trabalham com a realidade, com a nossa cruel realidade. Muito obrigada. Foi muito legal ter me visto dentro do livro como a personagem principal que gosta muito de ciência, trabalha com isso e principalmente ver como você construiu um mundo em que a natureza ela tá harmoniosa dentro do espaço inteiro. Foi realmente muito lindo e, por favor, continue escrevendo. Eu virei uma fã com você dentro desse trabalho e eu só tenho a agradecer, de verdade. Estou tentando, o segundo livro já está aí meio a caminho, mas é uma coisa que também cada escritor tem um processo, né? Eu preciso viver um pouquinho para ir, sabe, maturando, e de um fôlego só eu não é o meu estilo, assim, sabe? Eu preciso da vivência, da observação, e como eu trabalho com o futuro, eu preciso estar sempre analisando, e como eu tenho essa raiz jornalística, eu também preciso estar analisando como é que as coisas estão caminhando, que futuro é esse, né? Para eu poder ambientar as minhas histórias. Não que isso fosse uma obrigação, porque eu acho que o escritor ele tem liberdade para escrever o que vier na imaginação dele, a história que ele quiser. Mas existem algumas ligações que eu gosto de fazer e que tem a ver também com alguns compromissos com a questão política dentro da luta racial. Então, eu preciso ver para onde está caminhando a nossa humanidade, o que vai mais ou menos assim rolar lá no futuro, daqui 60, 70, 100 anos, né? Em relação ao meio ambiente. E aí entra o racismo ambiental também. Enfim, são muitas janelas, além da questão tecnológica, né? Eu tenho essa aproximação com o meio ambiente, porque isso também é uma fundação, é um fundamento também que tem a ver com a filosofia africana. Então, assim, nós não somos só nós, supremos seres sobre a natureza, agindo sobre a natureza, nós somos a natureza. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso, porque se a gente não prestar atenção nisso, se a gente não tomar como premissa o equilíbrio ambiental, toda essa discussão ambiental que vem há alguns anos acontecendo, e mesmo com poucos resultados, né? Que, enfim, os últimos relatórios aí desses fóruns vêm dizendo que a gente já, mesmo que a gente comece agora, a gente já vai encontrar um futuro um pouco mais distópico, né? Para viver. Então, eu aconselho, até que eu posso dar algum tipo de conselho, mas a todo mundo que preste atenção nisso realmente, porque senão, daqui a um tempo, pouco vai adiantar a gente lutar por questões raciais, por questões de gênero, por questões, todas as questões, né, que a gente fica lutando, num país destruído, né? Então, a gente vai ter que lutar muito mais até. Então, se a gente tiver essa consciência, né, da sustentabilidade, do trato com a natureza, e de que nós não podemos agredi-la porque a gente vai estar agredindo a gente mesmo, eu acho que a gente pode ter um futuro mais ou menos daqui para uns 100 anos, né? Ainda talvez estejamos vivos ainda, né? Ou cheios de chips, de biônicos, pessoas biônicas, mas, enfim, é isso. Espero que eu tenha respondido para você. Sandra, eu gostaria de comentar, no capítulo da Roda da Oralidade, eu fiquei tão emocionada que eu desconhecia a princesa Zacimba. Aí eu fui pesquisar para saber, e eu gostaria de que você comentasse um pouco qual foi a sua perspectiva ao colocar essa personagem, né, para provocar mesmo esse leitor, imagino eu, né, para buscar informação, enfim, você comentasse. Então, na verdade,
o professor Sandro acertou mais uma vez. Quando eu escrevi esse livro, eu realmente tinha a intenção de criar impulsos, né, estímulos iniciais para as pessoas pesquisarem. Primeiro porque eu também não detenho assim, tanta informação, por tudo que a gente já conversou aqui agora, né, pela ausência dessa exposição e dessa entrega para a gente. E segundo que eu quis realmente, assim, quando eu busquei essa personagem, eu lembro que eu podia ter buscado a Digele, né, a Chloe, ela fala que eu já falei com vocês sobre o zumbi e sobre, enfim, não lembro outros personagens que ela fala, até porque não faria sentido eu voltar a falar de zumbi nessa história lá no futuro. Então eu resolvi procurar uma personagem feminina e com uma situação também de um lugar dentro da sociedade dela, digamos assim, bem posicionado, uma princesa, e para mostrar que é o que acontece agora, ou que sempre aconteceu. Quando você chega num lugar, nas condições em que ela chegou, em que chegaram milhões de pessoas negras misturadas, que ali tanto faria se era princesa, se era, enfim, o cara da mineração, se era o cara que abre as covas para enterrar os mortos, não importava, porque todos seriam escravizados da mesma forma. Então, é como acontece aqui. A pessoa negra pode ocupar um cargo, né, de destaque, pode ter um carro importado, mas ela vai passar na rua, o primeiro pensamento que vai vir em todas as pessoas que olharem é que aquele carro está sendo roubado. Então, assim, a gente às vezes vai para, né, esses exemplos radicais, mas é o que a gente tem que falar, porque não é assim mesmo que acontece. Depois você descobre que não é e tal, mas até chegar nisso, a primeira ideia que vem é essa. Então, é a mesma coisa. Eu quis dar um exemplo de que uma princesa que foi capturada no lugar onde ela estava, trazida para um ambiente de exploração, de desumanização, ela usou das habilidades dela o quanto ela pôde, do conhecimento que ela tinha, com aquela história da cabeça da serpente, para se livrar dessa violência extrema, que, inclusive, quando o dono, né, descobriu que ela era uma princesa, aí sim ele criou mais situações de humilhação para enfraquecê-la e para enfraquecer os que vieram com ela. Então, é isso que acontece. Eu acho que eu usei a história dela como uma metáfora de tudo isso, tanto do que aconteceu lá, quanto do que acontece até hoje. Né? E para que as pessoas fossem procurar mesmo, porque tem muitos personagens e muitas histórias em África que ninguém sabe, ninguém conhece. E assim, gente, eu não tenho nenhum compromisso em dizer que a África é um paraíso, porque eu nem conheço. E assim, eu sei que tem muitas coisas lá que nós, como brasileiros, talvez não nos adaptássemos, as mulheres, principalmente. Mas tem também... A África é um continente, né? São 50 e tantos países, não é um país, uma coisa pequena. E tem países onde o matriarcado é a cabeça da sociedade, né? A mulher. Tem outros que não. Então, assim, é para as pessoas pesquisarem mesmo, para as pessoas conhecerem, para as pessoas irem atrás das suas origens. Não importa se, sabe, o que vai ser descoberto, mas a gente tem direito a isso, né? A gente precisa saber. Quando uma pessoa europeia fala, eu vou lá na Itália, vou na Sicília, porque eu vou, né, meus bisavós eram de lá, eu vou lá ver minhas origens, ver as cidades, ver como... A gente, que é brasileiro negro, a gente não pode dizer isso. A gente não sabe. A gente não sabe nem quais eram os nossos sobrenomes. Eu tenho um sobrenome que é espanhol. Isso quer dizer que eu tenho ascendência espanhola? Não necessariamente. Isso pode ter sido um espanhol que escravizou alguém
da minha ascendência e que colocou o nome dele nessa pessoa, e aí vieram os Menezes. Mas, entendeu? Eu quero saber também qual é a minha raiz, né? A minha árvore genealógica e de onde eu vim. Todo mundo agora está fazendo, principalmente as pessoas negras, esse exame aí da Genera, nem sei, essa coisa do mapeamento genético, para tentar descobrir de onde vem, mas está sujeito a falhas também, né? Porque, na verdade, nos tiraram também isso, né? Os nossos nomes, as nossas origens. A gente não pode nem visitar o país dos nossos bisavós, tataravós, porque a gente não sabe qual é. É muito sério isso tudo. O Sandro quer falar, Sandro? A gente já está chegando ao final, porque ó, 11h15, e então já vou, se alguém quiser se manifestar, daí já coloca a mão, para a gente poder encerrar essa conversa tão gostosa, né? Vamos lá, Sandro. Muito bem. Olha, te interromper é um ato de egoísmo, né? Eu gostaria de ficar ouvindo aqui o dia todo, porque é muito rico, como a Rosa já disse. Mas, ouvindo você, eu me lembrei do próprio nome do teu livro, né? Aliás, do nome do planeta análogo à Terra, que é o Vangari, né? Que é uma referência à ambientalista Wangari Maathai, né? Que foi a primeira mulher negra africana a receber o Prêmio Nobel da Paz por um projeto ambiental, né? Então, isso é muito significativo na sua obra, né? O projeto da Maathai é o Cinturão Verde, ela é uma queniana, e o projeto dela inspirou e iniciou um processo que culminou com um plantio de 30 milhões de árvores, né? Partindo do Quênia, em todo o continente, em parte do continente africano. Enfim, então, eu fiquei lembrando, né? Você escreve um livro sobre uma heroína, que é a Karima, que vira uma refugiada interplanetária, né? Uma história incrível, e volta para o país dos seus ancestrais, que é aliás, o planeta dos seus ancestrais, que é o planeta Terra, que está em recuperação, porque em grande parte já degradado, por culpa de todos nós aqui, pensando, né, naquilo que nós fazemos hoje, né, a gente pode projetar esse país, esse planeta Terra, lá no futuro. Mas, enfim, a Karima é uma mulher, sua mãe, naturalmente, a Zayla, que me chamou muito a atenção, que ela é uma memorialista, né, ela é guardiã dos saberes e da cultura, enfim, de tudo mais. A comandante da nave também é uma mulher, né, a Dauji, e me chamou a atenção também que quando você se refere ao surgimento da humanidade, você diz, quando surgiu a primeira mulher na África, né? Então todas as referências são femininas. A afrocentricidade da sua obra, ela também é um combate à heteronormatividade? Eu pergunto a você. Sim, ela é, pelo menos, um instrumento, mais um instrumento de reflexão sobre isso, né? Porque, assim como a gente vive, né, infelizmente, numa sociedade, num planeta onde parece que tem que existir uma figura central e superior, e todas as outras criaturas giram numa forma assim, espiral abaixo dessa criatura. Então, o que eu acho que a minha obra, meu trabalho, não vou chamar de obra, porque que o meu trabalho, meu livro reivindica, ajuda a refletir, é isso, é que a gente, como diz um filósofo africano, um deles, que eu li vários, agora eu não estou lembrando, ele fala da questão da roda, da sabedoria da roda. Então, a roda da capoeira, de momentos em momentos vai um ao centro, faz sua performance e sai. Às vezes ele vai sozinho, às vezes eles vão em pares. A roda de samba, as pessoas vão lá, faz aquela roda, e isso tem nas famílias brasileiras, negras, sempre.
rola um samba de raiz, rola um pagode, a família se reúne, faz aquela rodinha, cada um vai no meio, dá sua sambada, sai, deixa espaço para o outro entrar. É a roda da oralidade. Então, cada um tem a sua história para contar. Então, uma hora alguém entra, conta a sua, sai, o outro entra, conta. Então, assim, se a gente for pensar nesse sistema, a gente percebe o quanto a nossa sociedade, a humanidade, é limitada, porque a gente está sob a tutela, digamos assim, da figura masculina, branca, e a quem a gente deve sempre toda a noção do máximo saber, né? Inclusive no campo da literatura, que a gente está aí como mulheres negras, então, mas outras mulheres escritoras mesmo brancas já vinham lutando para se colocar, para ter um reconhecimento, para ter o seu trabalho intelectual visto da mesma forma que do estereótipo do escritor que bota aqueles cigarros, sei lá o que, aqui no canto, fica na máquina de escrever, e aí vai para uma ilha, ou vai para sei lá onde, e ali sai assim, o máximo do saber, da obra. Então, sabe, a humanidade não dá mais tempo de ficar nessa, eu acho, sabe? Acho que está na hora já passou da hora da gente se multiplicar e, sabe, a gente tem, quer dizer, aqui no Brasil a gente já teve uma presidente negra, mas nos Estados Unidos ainda não teve. Então, assim, sabe, é um negócio que é assustador. Por quê? Por que não? Né? E, sabe, isso também reflete uma fragilidade masculina, porque precisa lançar mão dessa opressão sobre a figura feminina, porque tem uma fragilidade. Como é que as mulheres dão conta de tantas coisas que eles não conseguem dar? Não é? As mulheres trabalham, têm filhos, cuidam da casa, têm desempenho no trabalho e, às vezes, mais exploradas, a maioria das vezes, mais exploradas do que os homens, tanto em quantidade de trabalho, quanto em desmerecimento salarial. Então, assim, são muitas coisas, né? São muitas coisas, a gente precisa ficar até amanhã falando. Mas eu acho que esse livro, eu também, quando trato das personagens mulheres e trago elas para frente, é isso também, é para questionar mesmo essa heteronormatividade, que é uma coisa que nos oprime, né? E que a sociedade é que perde, porque, enfim, as cabeças masculinas são um tipo de vivência, as femininas são outro. Então, assim, por que não alternar? Por que não experimentarmos, né? O que seria, né, uma sociedade conduzida por uma mulher, né? Ou sabe, vários outros segmentos na administração, na política, né? Deve ter diferenciais, mas são positivos. Então, por que, né, abrir mão? Por que não reconhecer? Enfim, é isso. Muito lindo tudo que você falou, viu, Sandra? Olha, eu tenho aqui alguns depoimentos, que você está no celular, talvez não consiga ler. Não estou conseguindo. Aluna Lohana, ser uma pessoa preta é, infelizmente, questionar o merecimento da sua existência a todo momento. Então, temos que escapar disso. A Alice, aquela que falou com você na tela, sobre a descentralização, né? Ela coloca, essa descentralização é o que mais gosto do afrofuturismo, repensar o conceito de gênero, amor e principalmente relações interpessoais. Daí a Lohana colocou também, a palestra foi simplesmente incrível, essa é a nossa conversa, né? A literatura preta é muito rica em diversas áreas, porém o afrofuturismo aborda uma realidade tecnológica e avançada, em coexistência com a tecnologia ancestral, em que pessoas pretas são protagonistas, uma realidade que em que jamais imaginamos estar. Ainda não tive o prazer de ler O Céu Entre Mundos, a Lohana falando, mas espero ler em breve. Muito obrigada por compartilhar mais sobre o afrofuturismo.
A Mariângela escreveu, em seu livro, vejo que não é só uma história sobre sequestro, mas também uma história sobre afetividade familiar. É nítida a importância da literatura afrofuturista para as famílias negras também. E a Caroline pediu a mão, quer falar. Vamos lá, Carol. Então, eu queria falar que eu amei a palestra, de verdade, muito obrigada. Eu digo por mim porque, tipo, eu não conhecia o termo do afrofuturismo. E é muito importante que temas e assuntos assim sejam abordados. E felizmente, acho que por conta da internet e tal, mas não só isso, também pelas pessoas negras estarem tendo muito lugar de. Não muito, tipo, estarem tendo mais lugar de fala conforme o passar do tempo, a gente está conhecendo termos assim e entendendo, sabe? Visões novas de uma visão europeia que foi imposta na nossa sociedade há muitos anos atrás. Mas é importante que isso seja desconstruído, sim. E muito obrigada, de verdade. Obrigada a você, Carolina, todo mundo que mandou as observações. Muito bom ouvir isso de vocês e saber que vocês estão antenados né, nessa diversidade, né, de criação. Que bom, então, Sandra, a gente ficaria aqui mais tempo, mas nós temos aqui um limite, realmente. Nós agradecemos muito a sua disposição, disponibilidade, atenção, carinho, cuidado em conversar conosco, em conversar com essa nossa galera aqui. Eles têm 16, 17 anos, são muito jovens ainda, né? E tudo isso eu tenho plena certeza de que abre os horizontes, a cabeça, as possibilidades começam a surgir, né? É essa sementinha que vai frutificar e é essa que a gente defende, né? Com esse modesto trabalho aqui de fazer esses encontros, né? Eu vou pedir para quem puder, os alunos, abrir a câmera para a gente fazer um print de tela com quem está participando. Eu sei que às vezes o cabelo não está muito arrumadinho, né? Olha lá, olha o Samuel abriu, legal. O Dori levantou a mão também. O Dori quer falar? Não tinha visto. Não, fique tranquilo, segue. Como o Sandro disse muito bem, não tenho muito o que falar. Muito obrigado, além do muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a atenção. E a oportunidade de falar para jovens, né, sobre isso, sobre essa necessidade de que, como diz o ancestral da Karima, que em algum momento ela tem aquele encontro, ele fala, nunca deixe de questionar os mundos, a organização dos mundos, principalmente o seu. Esteja sempre alerta, sempre questionando, nunca receba tudo só, assim, sabe, sem colocar ali as suas dúvidas, as suas questões. Será que é só isso que existe? Será que é só esse dogma? Será que é só essa filosofia? Né? Então, eu acho que isso é o mais importante no trabalho que a gente faz com a afrofuturismo. Então é isso, olha, Sandra Menezes, do meu coração, muito obrigada, viu? A todos que vieram para esse nosso encontro. Aquele sorrisão, gente, para eu pegar a tela. Vamos ver? Então é isso, muito obrigada. Ótimo final de semana para todo mundo. Obrigada, Sandra. Parabéns pelo trabalho. Tá, obrigada. Obrigado, um ótimo final de semana para vocês todos e um ótimo trabalho aí também, em Lisboa e tudo. Leva a nossa mensagem. Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau. Ai, muito obrigada novamente. Tenham um bom dia, um ótimo fim de semana e tchau. Tchau. Obrigada, Força, Carol. Alice. Beijo.